Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No vídeo de hoje eu quero contar para você as habilidades que eu considero que são importantes para que você, como programador ou programadora, consiga desempenhar sua função pensando na mais alta performance possível dentro do seu contexto. Então a gente vai passar por algumas habilidades que eu considero que são muito importantes. Eu acho que é muito importante que você tenha a habilidade de lidar com pressão. Eu acho que é muito importante que você tenha a habilidade de pedir ajuda e aceitar que alguém em determinado intervalo de tempo saiba algo a mais do que você e guie você durante um processo de desenvolvimento. Do mesmo jeito que eu acho muito importante que você seja capaz de oferecer ajuda durante um processo de desenvolvimento. Também considero, eu inclusive já falei aqui no canal, muito importante que você seja capaz de criar e manter código, dado em códigos, em bases de código que você participou da criação, por exemplo, você quer criar e tem que manter um código que você criou, ou bases de código que você nem nunca viu ela antes e você precisa chegar ali e corrigir bug, evoluir o código, atingindo padrões de qualidades excelentes, obviamente, independente da pressão que coloquem em cima de você. Então aqui eu falei de pressão, ajudar e se adaptar aos contextos. E aí, conectando com o vídeo anterior que eu gravei, que eu chamei lá, né, de e se você fosse um atleta da programação? Atletas se preparam para a competição e durante a competição eles e elas passam por todas essas situações. E como a gente consegue trabalhar isso? Por exemplo, pressão. Pressão é um componente, muitas vezes, que ninguém pede por pressão, em geral. Você não deseja que receber um deadline muito distante, muito mais apertado do que você entende que seria bom. Você não deseja que um sistema caia no pior momento possível. Por exemplo, você não deseja que um sistema financeiro caia na hora que as pessoas estão pagando todos os boletos no início do mês, porque senão elas vão pagar juros. Ou você não deseja que o seu fluxo de pagamento caia quando você libera uma super promoção na sua loja ou algo do gênero. Então aqui, né, você tem situações de pressão que você muitas vezes não anteviu e você tem que se adaptar naquele momento. É até muito diferente nesse cenário de quem pratica esporte, né? Porque quando você pensa no esporte, quando você pensa na competição que você vai entrar, você já imagina a pressão que vai rolar. Porque você vai ter todo mundo competindo, vai ter um monte de gente vendo e por aí vai. Então como é que você se prepara para a pressão? Imagina que você espera que a pressão apareça no seu dia a dia de trabalho. Se a primeira vez que você for lidar com pressão é exatamente na primeira vez que ela aparece na sua vida real, não precisamos ser gênios ou gênias para entender as chances disso dar errado. Eu já vi muitas vezes pessoas quebrando em situações de pressão. Quando eu falo quebrando, a pessoa era excelente e na hora que a coisa apertou, que ficou muito difícil, ela tomou decisões ruins. Ela foi por um caminho que era muito mais longo, muito mais difícil do que precisava. De vez em quando, a pessoa até desacredita no que ela acredita. Até chegar à situação da pressão, ela tem certeza que aquilo que ela sabia era verdade. A situação da pressão aparece e a primeira coisa que acontece é a pessoa fala assim: será que isso é verdade mesmo? E aí você começa a tomar decisões que não faz nem sentido. Uma outra, então, e como é que se prepara para isso? Eu promovi, como parte da jornada Dev Eficiente, que é uma coisa legal, né? Eu não queria fazer o jabá nesse vídeo, mas eu vou deixar aqui o jabá, dane-se. Beleza? A gente fez uma espécie de dojo online e olha a situação do dojo. Padrão ali, né? Cada pessoa tinha que pegar para programar um pouquinho. E aí cada uma delas tinha entre 5 e 7 minutos. Ela começou com 5, tava muita pressão no juízo. E aí depois elas tinham que treinar, elas tinham que tentar fazer o código em até 7 minutos. A gente estava construindo uma API para suportar o funcionamento de um banco digital. Então eu especifiquei todo o fluxo ali, né, de um banco digital que eu sou cliente, fluxo de criação de proposta e por aí vai, né, aprovação, primeiro login, tem a parte de fazer transferência, receber transferência e por aí vai. E aí cada uma das pessoas tinha que tentar fazer aquilo ali, né? Começou com 5 minutos e depois foi para 7. E a dinâmica era o seguinte: quem estava programando, quem estava pilotando, era guiada
por uma copilota ou um copiloto, né? Então era muito o lance do mentor ou da mentora e do mentorado, mentorada. E foi uma dinâmica muito interessante. Mas quais coisas que deu pra gente perceber durante aquele pedaço pequeno de tempo, né? As pessoas demorando mais de fazer o código. De vez em quando as pessoas se complicando em algumas coisas que elas já dominavam. E obviamente em outras coisas que elas dominavam mais ainda, elas conseguiram ir melhor e tal. Então você percebe, né, os efeitos da pressão. Tem um gato aqui querendo matar minha mão. Você percebe os efeitos da pressão só na hora que ela acontece, e aí você tem que se avaliar contra aquela pressão, né? Verificar se você realmente consegue o quê? Manter o seu padrão de qualidade em uma situação tão tensa como aquela. Podemos dizer, inclusive, que a pressão que você recebe de acordo com o trabalho, de vez em quando, é a sua capacidade de escalar a sua performance, né? Quando a gente olha para código, performance geralmente é o tempo de resposta para um pedido de alguma coisa. Se a gente fala aqui de uma aplicação web ou algo do gênero, é quanto tempo o seu sistema consegue entregar uma resposta para uma requisição. Isso é performance em geral. Quando você pensa em escalabilidade, o seu sistema consegue manter o requisito de performance numa escala maior, ou seja, numa pressão maior. Você consegue manter o seu padrão de qualidade numa pressão maior, numa escala maior. Esse foi um teste muito legal que a gente fez. E a galera mesma foi percebendo e tal, né? Inclusive, teve uma diferença gritante entre o início e o final. Porque as pessoas foram se adaptando, né, ao lance de ter pouco tempo para fazer, de ter que entregar alguma coisa naquele intervalo curto de tempo. Então foi acostumando a lidar com a pressão, e aí você vai ficando uma melhor versão sua em suportar aquela situação. Uma outra questão, né, sobre o outro ponto que eu considero muito importante. Muitas vezes quando você está fazendo código, ainda mais que tem essa característica mutante, né? O código é um bicho que vai mudando. Você passou no código uma semana atrás, uma semana depois ali, já mudou. O que você tinha escrito pode ser que esteja diferente. Alguns bugs podem ter sido encontrados no código que a gente escreveu e ele teve que ser modificado e por aí vai. Então tem várias situações ali, quando você está programando, que você, uma hora precisa solicitar ajuda e receber essa ajuda, de vez em quando até um suporte grande, e outra hora você é solicitado ou solicitada para dar ajuda. E, de novo, são situações diferentes e que muitas vezes nós não fomos acostumados. Por exemplo, vou começar com pedir ajuda e aceitar ser guiado ou guiada ali, né? Pedir ajuda de maneira livre geralmente é um sinal de vulnerabilidade. Vulnerabilidade é algo muito interessante quando você pensa no contexto social da coisa, né? Todo mundo que é vulnerável, geralmente, se você é uma pessoa que é avaliada como muito boa, como um especialista ou algo do gênero, existe uma chance grande de pessoas colocarem em cima de você uma capa de super-herói ou super-heroína. Quando você pede ajuda e aceita ser guiado ou guiada, você está dando um sinal de vulnerabilidade, dizendo para todo mundo que, olha, em determinado momento do tempo, sempre você vai ser a pessoa que sabe mais alguma coisa e a pessoa que não sabe mais daquela coisa. Então pensa na situação de pareamento, né? Imagina que você quer copilotar, você quer ajudar alguém que sabe menos do que você naquele momento. Se você nunca fez aquilo e a pessoa que você pegou para ajudar de vez em quando, ela não sabe do sistema, ou ela é uma pessoa que está começando, acabou de entrar ali na empresa, ela pode até ser muito boa, pode até ser um especialista, mas ela acabou de entrar e está perdida ainda no que está acontecendo. Ela pode ser iniciante, o que é mais grave ainda na hora que você vai ajudar. E aí, imagina que você começou a ajudar e você começou a ficar impaciente. Eu mesmo, eu inicialmente na minha carreira, eu era um copiloto ou um copiloto muito ruim. Eu ficava impaciente, falava assim, vamos, o que tá rolando? Por que você não fez essa parada ainda? Só que quando você é copiloto, ou copiloto, e a pessoa tá ali pilotando, tem várias coisas que acontecem na mente da pessoa que tá pilotando. Ela não quer errar na sua frente. Porque, de novo, ela não quer passar como fraca, né? Muitas vezes, porque ser vulnerável é difícil. De vez em quando ela pode achar que está sendo avaliada. E se ela não programar bem na sua frente, será que ela vai ser demitida? Ou será que aquilo vai impactar na avaliação de performance dela?
Pouco importa o que você está dizendo para ela e o que a sua empresa diz. Existem coisas que estão passando na mente da pessoa e é interessante que você busque entender. Então, quando você vai copilotar alguma seção de código, existem essas várias habilidades que você precisa se adaptar, né? Se a pessoa está no início, de vez em quando você precisa ser mais assertivo, no sentido assertiva de dar o guia direito. Certinho, olha, agora você vai fazer desse jeito. Porque a pessoa nem tem habilidade ainda para ser autônoma, ela quer ajuda mesmo. Então você precisa dar essa ajuda. Você precisa entender que de vez em quando o ritmo da pessoa vai ser mais lento do que o seu ritmo. E aí você precisa fazer isso e não ficar impaciente. Ou se você ficar impaciente, você tem que dar um jeito dentro de você para que a outra pessoa não perceba que você está impaciente, porque o que você pensa é diferente do que você fala. E essa é uma habilidade que a gente precisa construir, beleza? Então são essas várias habilidades ali, a gente precisa treinar. E aí a pessoa quer ser, a primeira vez que ela quer copilotar uma seção de código, vamos supor, é na hora que o sistema cai. Ou seja, você está sob pressão e quer copilotar, sendo que você nunca esteve sob pressão e copilotou poucas vezes ou nunca copilotou. Qual a chance disso dar certo? Vai acabar brigando. O mesmo vale para você ser o piloto e alguém está te copilotando, te ajudando, ou algo do gênero. Você precisa estar aberto a receber as ideias. Se você não souber, você precisa estar aberto a ser guiado ou guiada por quem está copilotando. E aí, isso foi muito legal também, né, da nossa sessão. Porque sempre tinha uma pessoa pilotando e a que estava pilotando ali. E qual que era a dinâmica? A chefe autoritária ou o chefe autoritário era o copiloto. Então a brincadeira era, o copiloto é que decide tudo. Quem está programando, se quiser, pode até perguntar, contestar, mas o tiebreaker ali, né, quem decide empate ou quem dita para onde vai é a copilota ou copiloto. E por que isso é importante? Porque durante esse treino, e foi o dia inteiro fazendo isso, uma hora você tinha que ser guiado ou guiada e outra hora você tinha que guiar. E aí você vai experimentando essas sensações, inclusive com diferentes pares. E aí qual que é a chance? Se você fez isso, provavelmente na hora que acontecer de verdade, você vai estar mais preparado ou preparado. Inclusive durante o nosso evento a gente falou sobre isso, né? E se você pegar um dia aí no seu time, né, no seu squad ou algo do gênero e falar assim, vamos fazer hoje o dia que todas as pessoas aqui vão trabalhar em cima do mesmo backlog, na mesma funcionalidade por funcionalidade, e vai ser uma super sessão de dojo aqui, né? Uma super programação hiper mega pareada que a gente vai rotacionando, mas todo mundo desenvolvendo a mesma coisa. Você pega um diazinho de vez em quando por mês, um diazinho a cada 15 dias, será que vai atrasar muito as entregas? Acho que não. E você vai trabalhar várias habilidades, né? Você pode botar o cronômetro, você pode botar esse lance do pareamento, sem contar que ainda vai ter o lance de programar em público, que é uma outra habilidade, que essa talvez não seja nem muito conectada com o dia a dia de trabalho. Mas se você é capaz de errar em público, como você não vai ser capaz de errar para uma ou duas pessoas? Beleza? E dá para você ir apimentando essas sessões, né? Dá para fazer algumas coisas ali, beleza? Então aqui a gente já falou, né, de ajudar e a gente já falou também de como lidar com pressão. Eu admito para você aqui agora no vídeo, né, que eu falei ali da terceira de adaptação e tal. E essa de adaptação, basicamente, né, eu tava aqui esquecendo qual era a terceira coisa que eu tinha falado e agora eu lembrei. A de adaptação é a que eu já trouxe para você anteriormente. Como que você vai ser bom ou boa de chegar numa empresa nova, entender o código, se aquela vai ter sido a terceira vez que você faz aquilo ou a quarta? Como que você pode maximizar para ser a 40ª vez que você faz aquilo? Onde foi que você treinou? Para conseguir bater o olho no código e entender, porque uma vez que você entendeu, você é capaz de, talvez, corrigir bug, evoluir em novas funcionalidades e talvez refatorar, né? É um pacote que vem por conta do seu entendimento. E óbvio que para você fazer essas coisas que são resultado do seu entendimento, você precisa ter técnicas de engenharia de software. Você precisa ser um ótimo designer de código para você conseguir aplicar as técnicas de design interessantes para promover as alterações necessárias na base de código. Como é que você pode fazer isso? Olhando o código.
treinando a olhar código fora da situação real, para você ter um treino de novo, né? Treino objetivo de desenvolvimento pessoal. Então como é que eu faço, como é que a galera da jornada a gente tentou fazer, né? A gente pode criar novos códigos, então essa é uma habilidade que você treina a criação. E você pode pegar, por exemplo, o código de projetos open source dos mais variados jeitos ali, né? Frameworks, projetos web, que são parecidos com o que a gente enfrenta no dia a dia. Achar esses projetos, por exemplo, no GitHub. E de vez em quando você pode fazer um treino por semana sobre isso, que é: quanto tempo será que eu vou demorar para entender uma determinada classe de um determinado framework que eu utilizo aqui? E aí você vai treinando. E cada vez que você for treinando, você vai melhorando o seu treino. E cada vez que você melhorar o seu treino vai ficar mais duro e, consequentemente, o seu jogo vai ficar mais fácil. Beleza? Então, eu quis trazer, né, algumas dessas habilidades que eu considero que são importantes. Tem outras, por exemplo, né, entender uma especificação de funcionalidade para você conseguir, né, produzir o código interessante. Isso daqui vale, inclusive, outro vídeo. Mas tem esse conjunto de habilidades que eu considero que são importantes para uma pessoa ser um programador, uma programadora cada vez melhor. E aqui eu não estou falando de ser júnior, pleno, sênior, ou algo do gênero. Isso é como o mercado te classifica e você pode ser classificado ou classificada de variadas formas. Beleza? Depende muito do contexto que você vai ser inserido. A verdade é que se você for melhor em cada uma dessas habilidades e for melhorando com o tempo, você provavelmente vai maximizar a sua chance de ser mais bem avaliada por qualquer empresa. Beleza? Era isso que eu queria falar para você hoje aqui nesse vídeo. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou, ou tem um comentário construtivo, deixa aqui também de maneira educada. Eu vou ter o maior prazer em responder. Era isso que eu tinha para falar para você hoje. Tchau!